Fala galera, hoje é dia de Marvels. É uma história da Marvel escrita pelo Kurt Busiek e desenhada pelo mestre Alex Ross no ano de 1994. A série Marvels foi um sucesso, ganhou um monte de prêmios e basicamente foi a responsável por fazer a carreira do Busiek e do Alex Ross deslanchar. Resumindo a história, Marvels é ambientado no ano de 1939 até o ano de 1974 e viaja mostrando a história de diversos super-heróis da Marvel pelo ponto de vista de uma pessoa normal. E antes de começar a história mesmo, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever, me segue no Instagram, se você quer alguma camiseta, algum tipo de produto, de almofada, chaveiro, de super-heróis, vai ter aqui na descrição desse vídeo o link para a loja Pano de Vela e para o Facebook deles. Agora, se você já é um inscrito, então vamos logo para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa em 1939 mostrando a origem e a criação do primeiro Tocha Humana, não o do Quarteto Fantástico, o primeiro, o androide. Ele foi criado pelo cientista Phineas Horton e o androide que ele cria é um sucesso até ele perceber que em contato com o ar ele entra em combustão e ele começa a pegar fogo. Ele é mostrado ao público que fica em pânico imaginando se esse ser sai do controle, o mal que ele poderia causar e pedem a destruição daquilo. O cientista então enterra o androide, que tinha noção de tudo o que estava acontecendo, até que um dia a câmara que ele tá se quebra e ele consegue entrar em chamas e fugir dali até a superfície, o que ele acaba chamando a aparição dele como o início da Era de Ouro. Enquanto isso, a gente vê um aspirante a fotógrafo, o nome dele é Phil Sheldon, e ele está conversando com um jovem J.J. Jamerson, para quem sabe quem é, e falando sobre as tais maravilhas, se referindo ao Tocha Humana. Eles chegam até a imaginar que aquilo possa ser falso, só que começa a aparecer um outro super ser no mundo, que é o príncipe submarino Namor. Ele inclusive entra em batalha contra o Tocha. O Phil, ele termina o noivado dele falando que seria muita responsabilidade criar uma família num mundo com esse tipo de criaturas. Algum tempo depois surgem notícias sobre um tal super soldado, um tal Capitão América, que ajudou os americanos na Segunda Guerra Mundial, inclusive unindo forças com o Tocha e o Namor, e acabam sendo considerados super-heróis. A população começa a aceitar a existência desses super seres e o Phil acaba voltando com o noivado dele, mas ele fica sabendo de um novo confronto entre o Namor e o Tocha e ele vai lá para fotografar e ele acaba sendo atingido, o que faz com que ele perca um olho. Só que mesmo assim ele perde o medo dessas criaturas e ele resolve se casar. Alguns anos depois, no meio dos anos 60, agora casado e pai de 2 crianças, o Phil continua sendo fotógrafo e ele prepara um livro com os seus relatos chamado Maravilhas, ou em inglês Marvels. Em Nova York agora existem mais heróis, inclusive equipes de heróis como o Quarteto Fantástico e os Vingadores. Todo mundo já se acostumou com eles por ali e ficam felizes em saber que o Capitão América voltou também depois de tantos anos dado como morto. O problema é que tem um grupo de super-humanos que é temido, os mutantes. Eles são considerados aberrações da natureza e são vistos com maus olhos, mas os outros heróis são todos muito bem vistos pela sociedade. Inclusive, eles são convidados para festas e bailes, esse tipo de coisa. E em uma dessas festas é quando é anunciado o casamento do Reed Richards com a Sue Storm. E tipo, nossa, todo mundo fica feliz e espera tipo como se fosse o acontecimento do século. A gente vê bem como é a diferença do tratamento entre esses heróis com o tratamento que é dado para os mutantes. O Phil, ele também tem um certo ressentimento com os mutantes. Até que um dia, os filhos dele acabam acolhendo uma criança mutante com o rosto tudo deformado. E ele fica abalado, porque ele quer ajudar aquela criança. Mas se ele guardar um mutante na casa dele, a família dele pode correr risco, pode correr perigo de retaliação da sociedade. Mas mesmo assim, ele aceita lá. Chega o dia do casamento do Reed Richards com a Sue.
E um monte de convidados famosos, até os Beatles estão ali. Mas logo depois disso é visto a criação dos sentinelas para caçar os mutantes. E a revolta da população que faz de tudo para ir atrás deles também. E quando ele volta para casa, a garota mutante foi embora. Ela deixou um bilhete agradecendo. E ele nunca mais vai ficar sabendo o que aconteceu com ela, se ela ficou bem ou se ela tá viva em algum lugar seguro. Não tem como saber. Com o tempo, os Vingadores eles começam a ser vistos como ameaças à humanidade. E o Tony Stark ele é caçado, já que é ele quem financia o grupo. Nessa época também é visto o Homem-Aranha aparecendo. Até que um dia os céus pegam fogo e rochas começam a aparecer, o que revela a chegada de Galactus na Terra, apresentando o Surfista Prateado também. Toda a guerra do Quarteto Fantástico contra o Galactus é mostrado pra gente na visão das pessoas normais. Depois que eles são salvos pelo quarteto, o Phil volta pra casa dele, mas o público começa a achar que aquilo foi forjado para promover os heróis, mostrando como a população trata desses assuntos. A gente vê também o Phil no Clarim Diário, que é onde ele trabalha, conhecendo um jovem fotógrafo também chamado de Peter Parker. Na década de 70, ele finalmente lança o seu livro Marvels, que é um grande sucesso. A gente vê também que o Homem-Aranha está sendo considerado um assassino pela morte do capitão George Stacy, o pai da Gwen Stacy. O Phil não concorda em como o Jameson considera ele um criminoso e tenta investigar o crime para mudar essa imagem que a população tem do Homem-Aranha. Ele tenta conversar com o Luke Cage, mas descobre de uma outra testemunha que na verdade foi uma batalha contra o Dr. Octopus e que na verdade o Homem-Aranha estava tentando salvar o Capitão Stacy. Ele só foi incriminado pelo Jameson no jornal e as pessoas acreditam. O verdadeiro motivo para isso é porque elas têm inveja e são inseguras com relação aos heróis. O Phil acaba fazendo amizade com a filha do capitão, a Gwen Stacy. Eles conversam sobre o pai dela e sobre as tais maravilhas. Ela diz que os heróis estão ali para ajudar as pessoas independente da inveja ou de qualquer outro sentimento contra eles. Quando ela volta para casa, ela é sequestrada pelo Duende Verde e o Phil vai atrás até que aparece o Homem-Aranha para salvar ela. O Phil tem confiança que o Homem-Aranha vai salvar ela na ponte do Brooklyn e a gente sabe como isso acabou, né? Com a morte da Gwen Stacy. O Phil não consegue acreditar que o Homem-Aranha falhou com a Gwen, que os heróis falham. Ele passou a vida inteira indo atrás desses seres, sempre imaginando eles como seres perfeitos e sem falhas. Por isso então ele decide se aposentar, ele não quer mais saber de ir atrás das tais maravilhas e ficar tirando foto delas, nem nada do tipo. E ele passa todas as informações que ele reuniu durante esses anos para sua aprendiz, para ela continuar o trabalho dele, de fotos, de livros, de documentário e o que for. Na hora de ir embora, ele acaba tirando uma foto com um garoto ali, entregador de jornal, para mostrar que agora ele não quer saber das maravilhas e ele quer uma foto ali com um garoto normal. Mas por uma ironia, aquele garoto seria no futuro o motoqueiro fantasma. E é desse jeito que acaba a história. Não dá para traduzir muito bem essa história aqui num vídeo, tipo... Leia isso daqui. Só lendo para você sentir o que a história quer te passar. As histórias clássicas da Marvel do ponto de vista de uma pessoa normal. Da arte do Alex Ross não preciso falar nada, né? E casa perfeitamente essa arte porque te dá ainda mais a visão dos heróis pelos olhos dos humanos, de um humano normal. Como a gente veria esses seres na nossa realidade, por exemplo. Essa ideia de mostrar a visão do ser humano normal, como é visto os heróis, como são vistos os mutantes, qual o sentimento do humano por um mutante ou por um herói, a diferença entre eles, como um ser humano normal encararia a vida depois que aparecessem super-heróis no mundo. É um clássico dos quadrinhos, uma das melhores HQs não só da Marvel. Ela ganhou vários prêmios como melhor minissérie, melhor pintura, ganhou até um Eisner em 94, que é tipo um Oscar dos quadrinhos. Quem não conhece nada de HQ vai entender tudo se ler essa história, mas como é mais ou menos uma releitura das histórias clássicas, para quem já conhece com certeza é muito mais proveitoso. Por exemplo, se você já leu da coleção da Salvati A Vinda de Galactus, e você vê
como ela é retratada em Marvels, é muito mais proveitoso do que se você não conhecesse essa história, por exemplo, que é uma das várias histórias que são contadas aqui. O momento que eles encontram o Capitão América, a primeira formação dos Vingadores, esse tipo de coisa, tudo que já existiu nas histórias da Marvel antigamente é retratado de uma forma diferente nessa história. Então eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui para vocês que quiserem ler essa história em formato digital. Eu recomendo, para o que você estiver lendo agora, e vai ler Marvels. Bom, então é isso. Se você não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais. Para você que gosta de bonecos e miniaturas, acesse o site mundodasminiaturas.com.br. Na hora da compra, use o código de cupom NERDALLSTARS10 e ganhe 10% de desconto em todo o site.